Graça e paz, Talmidim, eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje queremos falar sobre o propósito da igreja. Qual o propósito da igreja? Em primeiro lugar, o propósito da igreja em relação a Deus. Em relação a Deus, o propósito da igreja é trazer glória a Deus. Tudo na igreja deve redundar em glória para Deus. E a igreja traz glória para Deus primeiro pela adoração individual e corporativa. A adoração de cada crente e a adoração coletiva, congregacional da igreja deve glorificar a Deus. Tudo na igreja deve trazer glória a Deus. Efésios 1:11 diz: Nele digo, em que também fostes feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, a igreja ela foi corporativamente predestinada, ela tem a garantia de que a herança de Deus é o penhor, que é o Espírito Santo, ela é a possessão adquirida de Deus, tudo isso para o louvor da glória de Deus. Não devem existir estrelas na igreja, não há lugar para o culto à personalidade na igreja. O único brilho que deve existir na igreja é o brilho de Cristo, e a glória deve ser a glória de Deus. O catecismo de Westminster diz assim: a principal e mais elevada finalidade do homem consiste em glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Pelo testemunho pessoal e corporativo exigindo a excelência de Cristo, Efésios 3:21. Em relação à Igreja Universal, a igreja local deve ser uma visível manifestação da vida interior e da natureza do corpo de Cristo, manifestando seu caráter e sua unidade sobre o senhorio de seu cabeça, Jesus. É pelo testemunho de vida e atuação dos que formam o corpo local que o corpo místico de Cristo é de fato manifesto. Não pode haver uma discrepância entre a Igreja Universal e a local, no que concerne a evidência da vida e do poder de Cristo atuando através da vida de Cristo em nós, Efésios 4:3-6. Em relação aos outros crentes, a igreja deve ser uma comunidade edificante, promovendo comunhão espiritual. Esta é a finalidade da igreja. Comunhão e edificação. É por isso que Atos 2:42 diz que a igreja de Jerusalém, para ser edificada, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios 4:11-16 vão mostrar que os ministérios, o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estão ali para edificar o corpo de Cristo, a igreja. O propósito dos ministérios é a edificação da igreja. Em relação aos anjos, a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus aos anjos, Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja ensina a sabedoria de Deus aos anjos, porque os anjos não conhecem o que é a experiência da redenção, da expiação, da regeneração ou do novo nascimento. A igreja não conhece o que é se resgatada de uma... Aliás, os anjos não conhecem o que é ser resgatado de uma vida de pecado. Matthew Henry diz o seguinte, comentando Efésios 3:10-11. Deus tinha este mistério a ser revelado, que os anjos bons, que têm a preeminência no governo dos reinos e principados do mundo, e que são revestidos com grande poder para executar a vontade de Deus nessa terra, fossem informados acerca do que se passa na igreja e o que nela é feito e por ela. Certamente os anjos se maravilham diante do glorioso plano de redenção e a realidade da igreja na terra. Em relação à responsabilidade social, o ministério de Jesus caracterizava-se pela compaixão amorosa a todos os sofredores e indigentes deste mundo. Idêntica solicitude deve ser demonstrada também pela igreja.
segundo aos Coríntios 8. A Bíblia diz que as nações, no período tribulacional e no período que Cristo vier estabelecer o seu governo milenial, no julgamento das nações, elas serão julgadas de acordo com o seu... serão julgadas de acordo com sua postura com relação a Israel na grande tribulação. E essa postura Jesus comparou a ter fome e receber comida, ter sede e receber bebida, estar nu e ser vestido, estar preso e ser visitado. Nós sabemos que esse texto de Mateus 25, 31, 46 relaciona-se a o período tribulacional, a postura das nações com relação a Israel, mas já podemos fazer uma inferência e aplicar a nós. Hoje a igreja pode ser as mãos de Jesus alimentando os famintos, as mãos de Jesus saciando os sedentos, as mãos de Jesus visitando os nus, os pés de Jesus, indo aos presídios visitar os que estão presos. Isso também é responsabilidade da igreja, embora nós sabemos que essa não é a principal missão da igreja. Não existe um evangelho social. O evangelho é o evangelho da salvação, de acordo com Romanos 1, 16 e 17. Mas a igreja tem papel social, sim. Tem papel de ser aquela que vai ser movida de compaixão para com aqueles que necessitam da sua ajuda. Em relação aos descrentes, fazer discípulos para Jesus é o supremo chamado da igreja local. Mateus 28, 19 ao 20. Atos 1 e 8, Marcos 16, 15 ao 20. A igreja deve ser um centro de discipulado. A edificação é a missão interna da igreja, o evangelismo é a missão externa. Note, a missão da igreja é dupla. Primeiro, edificar. Essa é a missão interna. A igreja crescer e ser edificada. Mas tem a missão externa. Aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 19 a 20. De fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja não faz discípulos, se ela não evangeliza, ela pode ser tudo menos igreja. Pode ser um clube social, onde as pessoas choram as suas frustrações. Mas a igreja verdadeira é aquela que faz discípulo, que cumpre o ID, é aquela que evangeliza. A finalidade da igreja é sustentar uma norma de conduta moral. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 ao 16. Hoje nós estamos vivendo em um evangelho light, em que os padrões éticos e morais estão sendo quebrados. E em nome da graça, estamos vendo um evangelho sem graça. Pessoas vivendo em uma vida promíscua, imoral, fora dos padrões bíblicos, e estão dizendo que fazem isso porque estão debaixo da graça. Elas não leram o Sermão do Monte, onde Jesus disse que a graça tem um padrão ético e moral muito mais violenta do que a lei. Pois hoje, adulterar não é só praticar o ato, é olhar de maneira cobiçosa. Hoje, assassinar não é só matar literalmente, mas é odiar. Então a graça tem uma exigência, um padrão moral e ético muito maior. E Deus nos dá condições pelo Espírito a viver este padrão, o padrão de Cristo. Então, objetivo da igreja também sustentar uma norma de conduta moral. Deus abençoe. Hoje nós estudamos o propósito da igreja.